A informática está cada vez mais presente na vida das pessoas. Se pararmos para pensar, é difícil achar alguma atividade que não usa, direta ou indiretamente, a informática no dia a dia. No início, o acesso a ela era bastante restrito, mas com o passar dos anos, ela vem tornando-se cada vez mais acessível. Se pesquisarmos nos livros que focam em contar a história dos computadores, veremos que a maioria deles reverenciam o matemático inglês Charles Babbage como sendo o idealizador do primeiro computador. Babbage nasceu em 26 de dezembro de 1791 e morreu em 18 de outubro de 1871. Apesar de ser um nome importante na história, a maioria das pessoas talvez nunca tenha ouvido falar nele. Babbage era considerado um prodígio e conquistou uma carreira de muito sucesso como professor de matemática da Universidade de Cambridge, uma das mais tradicionais da Inglaterra. O primeiro projeto de máquina imaginada por Babbage foi feito no ano de 1822, fortemente influenciado pela Pascaline, a primeira calculadora mecânica do mundo, projetada por Blaise Pascal em 1642. Babbage, juntamente com seu engenheiro mecânico, construíram a chamada máquina diferencial, que deveria ser capaz de resolver equações polinomiais, possibilitando a construção de tabelas de logaritmos, que era um dos maiores problemas da época. Esta máquina nunca foi produzida em massa, pois sua construção serviu basicamente como prova de conceito para Babbage conseguir financiamento do governo inglês para poder construir a sua máquina analítica. Graças a este projeto, em 1823, Charles Babbage recebeu um financiamento inicial do governo britânico de 1.700 libras para construir a sua máquina analítica, um dispositivo que deveria ser capaz de resolver qualquer tipo de cálculo, contando que fosse devidamente programado para isso. Para você ter uma ideia de como seria a máquina, imagine um dispositivo mecânico enorme que poderia ocupar uma sala inteira, além disso, movido a vapor. Devido à demora para finalizar o projeto, o governo britânico cancelou o financiamento em 1842, 19 anos depois do início, mesmo com uma parte da máquina já construída. Mesmo após perder o financiamento, Babbage ainda era reconhecido como um gênio, tanto que o engenheiro italiano chamado Luigi Menebria, que futuramente seria o primeiro-ministro da Itália, escreveu um artigo sobre a máquina. O artigo foi publicado, mas nunca traduzido para o inglês. Então, ainda em 1842, Babbage contratou a escritora Ada Augusta King, a Condessa de Lovelace. Ela tinha conhecimentos abrangentes em matemática e poderia traduzir o artigo de Luigi. Além de traduzir o artigo, ela também escreveu diversas notas sobre a máquina analítica a pedido de Babbage. Uma destas notas, em especial, é conhecida como o primeiro programa de computador do mundo. Ela escreveu um algoritmo que computava os números de Bernoulli, e assim é reconhecida por diversos autores como a primeira programadora da história.
Ada criou os primeiros fundamentos de programação. Curiosamente, Babbage a chamava de feiticeira dos números. Muitos anos depois, em 1974, o Ministério da Defesa americana criou a linguagem de programação chamada Ada, em homenagem à Condessa. Infelizmente, após muitos anos dedicados ao projeto, a máquina de Babbage nunca foi construída enquanto ele ainda estava vivo, pois era um dispositivo que exigia uma tecnologia muito avançada e indisponível na época. Entretanto, no ano de 1985, um professor da Universidade de Sydney, na Austrália, chamado Alan George Bromley, estudou todo o projeto de Babbage e, juntamente com Doran Swade, curador do Museu de Ciências de Londres, construíram a máquina de Babbage em um período de 17 anos. A construção foi baseada em mais de 6.000 páginas de rabiscos e 300 desenhos de máquinas feitas por Babbage. Após a conclusão, a máquina foi exposta no Museu da História do Computador na Califórnia, Estados Unidos, entre 2008 e 2016, antes de voltar para o Museu de Ciência de Londres.